Boa noite, gente. Bom ter vocês aqui. Hoje nós então damos início a uma nova série no livro de Malaquias. E o tema dessa série a gente intitulou como Fechado para Balanço. Então nós estamos aí, finalzinho de outubro, né? Já quase em novembro, dezembro, caminhando aí para a reta final do ano, e aí começam as correrias de final de ano, galera aí recebendo o 10º, indo comprar presente, né? Os amigos secretos e toda essa loucura de final de ano. E quando, como liderança, a gente decidiu, né, entrar nesse livro, a gente pensou sobre essa questão de parar nesse momento. Então, esse vai ser o nosso último livro do ano. Então, a gente vai caminhar, né, nessas próximas semanas até o final do ano. A gente faz uma pausa ali para a nossa cantata de Natal. Tem uma galera bastante animada aí. Orem por isso, né? Vai ser um desafio para a gente nunca fez uma cantata. Então a gente sempre faz um culto de Natal, né, um pouco mais elaborado, um pouco mais organizado. A gente nunca fez uma cantata, então a gente tem um coral aí ensaiando todos os domingos. Tem a galera que vai fazer um teatro, tem uma galera que vai dançar. Então, orem por isso. É um desafio e a gente fica, né, bem pensando o que vai dar, né? Mas a gente crê que vai ser um tempo legal. E aí a gente vai ter o nosso último culto no dia 21 de dezembro. Vai ser de manhã. A gente vai fazer um churrasco aqui. E aí a gente vai encerrar o ano e a gente faz aquela pausinha para o próximo ano. Então, fica aí a nossa programação. Essa palavra balanço, ela me dá alguns gatilhos emocionais. Meu primeiro emprego, eu entrei e estava tendo um balanço de estoque. E a minha primeira função foi contar parafuso. E aí eu cheguei e tinha que contar aquele monte de parafuso. Eu nem sabia que existia tanto tipo de parafuso. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, aonde que eu tô? E eu nem descobri quais eram as minhas outras funções, porque eu pedi para sair. E eu nem imaginava, assim, qual que era a função daquilo. Eu só estava, tipo assim, eu era adolescente, né? Então eu estava lá, tipo, sério mesmo, acho que isso é um castigo, na verdade. Isso não é um trabalho. E meu pai trabalhava nessa empresa, então eu achava realmente... Sabe que meu pai falou para alguém? Falou assim, coloca ele lá no almoxarifado e manda ele contar os parafusos. E não era só contar, tinha que pegar o paquímetro e olhar as espessuras de cada parafuso, porque às vezes eles podiam estar misturados. Então, meu Deus, era tipo assim, passei semanas contando parafuso e eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Mas um pouco tempo depois, eu não fugi dessa área, e aí eu fui trabalhar com planejamento e programação de produção, e a gente tinha também que cuidar do estoque, e de tempo em tempo a gente fazia o balanço, e tinha um momento, né, da empresa que a gente fechava, e aí a gente contava todos os materiais, e a gente fazia um relatório e entregava para o dono da empresa, né? E aí o dono da empresa olhava e via, tipo assim, como a empresa estava naquele momento em relação ao seu estoque, né? Então, talvez uma matéria-prima que não tem muita saída e que tinha um estoque alto, talvez um produto acabado que já estava lá há muitos anos e que precisava ser feito alguma coisa para poder ter uma saída. Enfim, com base nisso, o dono tinha a possibilidade de tomar decisões. E o intuito dessa série é muito semelhante a isso, para a gente talvez parar um pouco e poder refletir como está o nosso relacionamento com Deus. E a gente vai fazer isso olhando um pouco para a história do povo de Israel. E antes da gente entrar no texto, como já é de costume, a gente tem esse momento de dar uma introdução acerca do livro, né?
tem uma frase que eu acho que é já um domínio popular, não sei de quem que é, né? Que diz que o texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então, muitas vezes as pessoas tiram um texto do seu contexto e aplicam da maneira que elas acreditam ou que, sei lá, para algum benefício, né? Então, às vezes é muito importante a gente, antes de entrar no livro, a gente poder dar esse contexto, até porque esse é um livro talvez um pouco queimado, né? Talvez você pense, pô, Malaquias, já vai pedir meu dinheiro, né? E talvez nem perceba o quanto tem de informação e o quanto tem de princípios e valores nesse livro para a gente, nos nossos dias, e não se trata de dinheiro. E eu queria começar um pouquinho antes, né, falando um pouco da história do povo de Israel. E eu tenho uma dificuldade assim para poder entrar assim muito de cara no contexto mais assim muito próximo ali, porque talvez tenham pessoas aqui novas e talvez assim, Israel, quem é Israel? O que é isso, né? Da onde é isso? Então, só para vocês entenderem, eu não vou me estender muito, é um breve resumo mesmo. O povo de Israel, ele é um povo formado por 12 famílias. Em um determinado momento da história, esse povo ele é dividido. E aí nós temos 10 famílias que ficam com o reino do norte, e nós temos 2 famílias e mais os levitas que ficam com o reino do sul. E no reino do sul ficava Jerusalém. E Jerusalém era a cidade mais importante para o povo de Israel, porque nessa cidade havia o Templo de Salomão, e era onde toda essa atividade religiosa acontecia. Então, todas as pessoas vinham de todos os lugares e iam até Jerusalém para cultuar o Senhor. Só que com a divisão do reino, o povo do norte ficou sem o templo. Mas eles deram um jeitinho, né? Não é só o brasileiro que dá o seu jeitinho. O povo também deu o seu jeito. E eles criaram bezerros de ouro e eles começaram a fazer adorações a esses bezerros. Eles criaram ali uma estrutura religiosa, algumas funções que só haviam lá no templo. Então eles, vamos ter os nossos sacerdotes, vamos ter as pessoas aqui que vão fazer esse papel. E eles começam a se distanciar do Senhor. E eles começam a ir por um caminho muito mau. E o Senhor tenta trazer o seu povo de volta, o seu povo, né, obstinado ao pecado, afundado na idolatria. Em um determinado momento, eles têm esse reino do norte invadido pelos assírios. Isso mais ou menos 722 anos antes de Cristo. E eles nunca retomaram, eles nunca reconstruíram o templo, o reino. Eles foram dispersos. E o reino do sul tem seus altos e baixos, mas eles também, em um determinado momento, eles abandonam a Deus. Eles também entram nessa questão da idolatria. Eles começam a fazer coisas ruins aos olhos de Deus. Deus tenta também trazê-los de volta, mas em 586 a.C., o Império Babilônico invade então o Reino do Sul e eles destroem Jerusalém. Eles queimam as casas, destroem as casas, queimam o templo, saqueiam os itens de valor e levam o povo embora para a Babilônia. Então eles levam o projetor, máquina de café, cadeiras. E era não somente porque tinha valor, mas também porque era uma humilhação também. Imagina, né? A gente sendo invadido, daí o cara leva a nossa máquina de café e senta tomando um cafezinho olhando para a gente. Era uma questão de humilhação também. E foi um tempo muito difícil, né? Para quem já tem um tempo na igreja, para quem conhece a Bíblia e sabe um pouco da história do reinado de Nabucodonosor, sabe que foi um reinado difícil para o povo judeu.
Mas se levantam profetas nesse tempo para dizer que haveria um fim, que aquilo não era para sempre. Então, por volta de 538 a.C., então vamos lá, 586 a.C., o Império da Babilônia invade Jerusalém. 538, o Império Medo-Persa, liderado pelo rei Sírio, conquista então a Babilônia. E ao invés deles pegarem o povo judeu e levarem para o seu reinado, para o seu país, o rei Sírio ele decide o seguinte: gente, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou deixar vocês voltarem para o lugar de vocês. Vou deixar vocês voltarem para a cidade de vocês. E não só isso, toma aqui sua máquina de café, sua cadeira, seu projetor. Eu vou devolver os itens que foram saqueados e vou permitir que vocês voltem e reconstruam o templo. Mas vamos imaginar o seguinte: se a gente hoje pensasse em construir uma igreja, a gente provavelmente iria olhar para um terreno bacana, né, numa localização que a gente gostaria, se a gente tivesse condições de comprar. E aí a gente se juntaria e a gente pensaria, poxa, vamos atrás de um arquiteto, de um engenheiro, né, de um pedreiro. E aí a gente vai começar a construir isso. Só que aqui é diferente. E pense o seguinte: na primeira construção do primeiro templo, o povo não estava dividido. O povo era um. E não só o povo era um, como também eles tinham muitas condições. Eles tinham material para poder construir. O povo, eles se juntaram e eles entregaram essas ofertas para poder construir o templo. Então eles entregaram muito ouro, muita prata, eles entregaram tecidos, madeira. Agora o povo volta. Primeiro que não é o mesmo reino, não tem a mesma quantidade de pessoas, não tem o mesmo recurso, não tem toda aquela abundância de recurso. E eles têm que reconstruir isso. Imagina que quando eles construíram o primeiro templo, eles tinham uma mão de obra muito qualificada. Então tinha aquela pessoa que trabalhava muito bem com madeira, tinha aquela pessoa que trabalhava muito bem com tecido, tinha aquela pessoa que trabalhava muito bem com ouro. E agora eles estavam escassos de recurso, de mão de obra. E não só isso, eles chegaram e tudo estava destruído. Não sei quantos acompanharam, acho que muita gente tem acompanhado as notícias e tem visto, por exemplo, algumas publicações, né, que fizeram da faixa de Gaza antes e depois. E você olha e você fala, caramba, né? Destruição e pessoas voltando para suas casas e falando, eu nem sei onde é minha casa. Eu não consigo identificar a rua da minha casa. Não... Como você volta, sabe, para sua casa, se a sua casa está destruída, você nem sabe onde é a sua casa. E o povo voltou para Jerusalém e tudo estava destruído. E de cara eles começaram a enfrentar muita oposição para construir aquele templo. Oposição que fez com que eles parassem a construção. Mas Deus levanta profetas como Ageu, como Zacarias, para dizer, olha, não parem. Vai haver um tempo de grande bênção, de grande prosperidade, vai haver um tempo de expansão, de paz. Vai haver um retorno da glória de Deus. Vai haver uma pessoa que vai ser enviada e vai nos tirar desse domínio. E talvez isso soasse de uma forma um pouco cruel, porque eles não estavam vendo isso acontecer. Pelo contrário, havia fome,
havia seca, havia pragas. E aí o pouco que eles conseguiam plantar e colher, eles tinham que entregar para o povo persa. Então a situação do povo aqui é muito desanimadora. E é nesse contexto pós-exílio, né, pós-reconstrução do templo, que nós temos o nosso profeta Malaquias. Embora a gente não tenha uma data aqui, a gente consegue pensar que Malaquias surge depois de 516, que é quando termina a construção do templo, porque a gente vai ver no decorrer do livro que as coisas estavam acontecendo no templo. Então a gente pode dizer que foi Malaquias, ele vem depois de 516. E antes da gente entrar no texto em si, eu acho que talvez a gente já tenha algo para refletir aqui, que é como a gente lida com a nossa fé diante dessas frustrações. Como a gente lida com a nossa vida com Deus, com o nosso relacionamento com Deus, quando as coisas não estão da maneira que nós pensamos, desejamos ou sonhamos. Como a gente lida, como a gente tem o nosso coração e a nossa fé em Deus diante desses momentos. E não é de se estranhar que o povo ele esteja desanimado, esteja apático e ele esteja frio espiritualmente. Porque diante da realidade que eles estavam, era tipo assim, tem aquele versículo famoso, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eles olham tipo, hã? Maior do que a primeira? O templo é menor, o templo nem é tão luxuoso assim, o templo é muito mais simples. A gente está sob domínio persa, a gente não tem recursos, nós estamos vivendo uma vida muito difícil. Que glória é essa? Que glória é essa da segunda casa? A W. Tozer ele diz assim, o maior perigo para a igreja hoje não é a heresia, mas a apatia. Corações frios diante de um Deus vivo. John Owen diz assim, quando a alma começa a se satisfazer com o simples ato de servir, sem desejar a presença de Deus nesse serviço, a doença já começou. E Jonathan Edwards ele vai dizer assim, o sinal mais certo de declínio espiritual é quando as coisas de Deus já não despertam prazer e nem temor. E muitas vezes, diante das circunstâncias que a gente vive, e eu acho que isso tem muito a ver com essa questão do fim do ano, da correria, porque às vezes a gente sente que as coisas estão nos engolindo. A gente sente que o tempo continua tendo 24 horas, mas ainda parece que é tudo muito, muito atropelado. E às vezes a gente vê, a semana passou, o mês passou, o ano passou. E às vezes a gente está na situação, cara, o que eu fiz, né, da minha vida? Parece que eu só vivi, ou sobrevivi. E é muito difícil a gente acabar não ligando o piloto automático e só vai. Sem pensar realmente naquilo que nós estamos fazendo, a forma como nós temos cultuado a Deus, a forma como nós temos nos relacionado com Ele. E hoje a gente tem um desafio como igreja, como sociedade, que é a questão da tecnologia. Se fala muito sobre a questão da tecnologia nas escolas, o quanto tem afetado as crianças. Crianças que estão na frente do celular e elas esquecem do mundo. E às vezes a gente tem a mesma dificuldade, porque às vezes a gente está ali tão conectado, a gente não pode deixar passar, né, aquele momento, aquela publicação.
E às vezes a gente vem para a igreja, a gente está aqui, a gente sai e... Ok, passou o domingo. E eu falo isso porque algumas vezes, e quando a gente está ensinando aqui, a gente não está se colocando em um lugar de cima para baixo. A gente está aqui, olho a olho. Por isso que a gente não tem púlpito. Não, brincadeira, é porque não tem espaço mesmo. Mas a gente está nesse mesmo lugar. E muitas vezes eu fui para casa, tipo assim, caramba, eu fui para a igreja. O que aconteceu? Tipo, eu fui, e eu não lembro de nada. Porque às vezes nossa mente está, tipo assim, voando. E não é, tipo, não é à toa que a gente tem esse momento no culto de tempo de espera. Tipo assim, será que a gente inventou isso só para ser um legal? Não, porque realmente a gente, sabe, vem de casa, quem tem filho sabe. Você vem, meu Deus do céu. Filho chora, esperneia. E aí você está assim, tipo, às vezes você sai de casa naquele caos. E aí você chega aqui na igreja, tipo, continua um caos. O filho corre, vai lá mexer no teclado, vai tocar bateria. E a mãe está assim, meu Deus. E a gente está assim, meu Deus, esse negócio é caro. E às vezes a gente se sente até meio que desanimado. Eu lembro que quando Samuel era pequeno, a minha esposa, ela teve esses momentos que ela falou assim, eu não quero ir para a igreja. Meu Deus, vai ser tipo aquele caos, vai ser mexendo nas coisas. E eu falava, não, vamos. É assim. Isso aqui é uma igreja. Temos crianças. E está tudo bem. A criança vai correr, vai mexer, vai gritar. E a gente tem que olhar para a beleza disso, de nós termos uma família, de nós termos crianças no nosso meio. Mas a gente, às vezes, pode estar muito no automático. E, às vezes, aqui em Malaquias, talvez isso pela condição do povo, pela situação em que eles estavam vivendo. Mas eu acho que não é só por uma questão de dificuldade, não é só por uma questão de viver tempos difíceis. Porque se a gente for olhar para a igreja em Laodiceia, eles estavam numa cidade boa. Eles estavam vivendo um tempo bom. E o que Jesus fala para eles? Jesus pega aquilo que chamava a atenção na cidade e fala, olha, vocês acham que vocês são ricos, porque a cidade era próspera, porque era uma cidade rica, mas vocês são pobres. Vocês acham que vocês estão vestidos, porque na cidade havia uma indústria têxtil muito forte. E Jesus fala, mas vocês estão nus. Jesus fala, vocês acham que vocês estão sãos, que vocês estão enxergando bem, porque lá tinha uma indústria médica e tinha um colírio para os olhos. Ele fala, vocês estão cegos. Então eu acho que não é questão de tempos difíceis que nos levam à frieza, e nem tempos de prosperidade que nos levam também à frieza. Isso é muito do nosso coração. Sejam tempos difíceis, sejam tempos bons, nosso coração deveria estar no Senhor. E aqui Malaquias começa dizendo assim, versículo 1, bora lá? Todo mundo, vamos para o texto. Pega a sua Bíblia, Malaquias 1, versículo 1. Vamos lá. Uma advertência. Palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Palavra do Senhor contra Israel. Malaquias está diante do povo, dizendo, povo de Israel, o Senhor tem uma coisa contra você. Muito parecido também com o que Jesus faz nas cartas às igrejas em Apocalipse, dizendo, eu os conheço. E é exatamente
isso que Malaquias está falando assim, ó, o Senhor conhece vocês. E o Senhor tem uma coisa contra vocês. E talvez essa palavra contra possa parecer algo bem ruim. Afinal, né? Se tem algo contra, como pode ter algo bom disso? E eu acho que para aqueles que têm filhos, que têm amigos, que têm irmãos, e que em algum momento da vida essas pessoas, elas estão indo para um lugar onde você fala, cara, isso aí vai dar ruim. Não tem como você não chegar para essa pessoa e falar, ei, fulano, isso aqui parece que vai dar ruim. Às vezes em casa a gente senta e a gente começa a conversar e aí fala, olha, você tem feito coisas, você tem falado coisas, você tem agido de uma forma que me preocupa. E eu acho que talvez se você continuar fazendo dessa forma, agindo dessa forma, falando dessa forma, as coisas não vão dar bem. Isso significa que é porque a gente quer o mal da pessoa? Isso significa que é uma palavra contra porque a gente quer humilhar aquela pessoa? Não, pelo contrário, na verdade são palavras que nós dizemos que são tecidas de um cuidado, de um amor, de uma preocupação. Então, quando nós iniciamos aqui no primeiro versículo, Malaquias fala, olha, o Senhor tem algo contra vocês, Israel. É esse coração preocupado com o povo, é esse coração querendo chamar o povo de volta. E olha o que ele diz no versículo 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? O Senhor fala, olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Eu sempre os amei. Mas vocês estão perguntando, Senhor, aonde o Senhor nos ama? Está vendo a nossa condição? A gente está sob domínio persa. O nosso templo, que era para ser glorioso, é menor, é muito mais simples. A gente está passando fome. A gente não tem o que comer. O que a gente tem para comer, a gente devolve para o governo. Então, Senhor, de verdade, aonde o Senhor tem nos amado? Onde está o seu amor diante disso? E talvez seja muito difícil a gente enxergar o amor do Senhor por nós nas circunstâncias da vida, né? Eu acho que quantos de nós já tivemos esses momentos de passar por situações e pensar, caramba, onde está o amor de Deus por mim em tudo isso? Domingo passado o Cacá falava assim, olha, se você for numa igreja onde o evangelho é pregado, ou, né, pseudo pregado, e aí a pessoa te diz assim, olha, venha para Cristo, porque você vai ter uma boa casa, um bom carro, sua família vai ser feliz, seus filhos vão ser obedientes, e isso. Cara, isso é um falso evangelho, porque nunca no evangelho foi prometido essas coisas. A promessa que nós temos é uma promessa de perdão. Não é uma promessa de prosperidade e de bênção sem fim. A vida cristã é uma vida difícil. E muitas vezes a gente pode se colocar nesse lugar do povo de Israel pensando, Senhor, aonde o Senhor tem me amado? Sabe, diante das minhas frustrações, diante da minha tristeza, diante de situações que eu sonhei, desejei tanto e que ruíram. Onde está o seu amor em tudo isso?
E ele diz assim: não era Esaú, irmão de Jacó? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó. E aí Jesus fala assim: Israel, tenho algo contra vocês. Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: aonde o Senhor tem nos amado? Como diante de tudo isso a gente pode ver o seu amor? E ele responde: Esaú e Jacó não eram irmãos? E aí a gente volta um pouco para a história de Esaú e Jacó. Jacó, quando ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. O próprio nome de Jacó significa agarrador de calcanhar. E era como uma gíria que dava uma conotação de alguém que era aproveitador, de alguém que era trapaceiro. Só que isso não se limitou só no nome dele. Ele realmente foi esse cara enganador e trapaceiro. Ele aproveita o momento que seu irmão Esaú chega em casa, está com fome, e aí ele está com um prato de comida delicioso, aquele cheiro. E aí Esaú fala assim: cara, me dá de comer. Ele fala: ó, fazer o seguinte, me dá a bênção da primogenitura e eu te dou um prato de comida. E Esaú, tipo assim: que se lasque, primogenitura, eu estou exausto, cansado e quero comer. Depois ele aproveita que seu pai já está velho, que ele não enxerga, né, direito, que ele está debilitado na cama, arma um plano com a sua mãe para ele se parecer com Esaú e engana o seu pai para que seu pai passe a bênção de Esaú para ele. E do outro lado nós temos Esaú, que vende a sua primogenitura por um prato de comida. Então é nítido que para Esaú essas questões espirituais, tipo assim, ele estava cagando para isso. Ele era um homem impulsivo, era alguém que se casou com duas mulheres que ele já tinha, né, sido alertado para não se casar, e ele se casa com mulheres que eram de outra cultura e tinham outros deuses, e ele começa a adorar esses deuses. E aí, quando ele é enganado por Jacó, ele jura Jacó de morte. Então nós temos esses dois personagens, Jacó e Esaú. Quais dos dois eram merecedores do amor de Deus? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois era de fato pessoas que a gente pudesse olhar, ou que Deus olhasse e falasse: caramba, esse cara aqui é incrível. E é por isso que eu o amo. Pelo contrário, se a gente for ver, Jacó, ele é muito mais manipulador e malicioso do que seu irmão. E esse mesmo amor é derramado sobre nós que também não somos merecedores. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E Paulo vai falar em Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sendo nós inimigos. Qual é o mérito que a gente tem para receber o amor de Deus? O que a gente fez para receber esse amor? Ou o que a gente pode fazer para que realmente a gente seja digno desse amor? Então, Deus está falando: Israel, porque Jacó, ele tem seu nome depois mudado para Israel. Jacó era o pai desses 12 irmãos que eu falei no início, que formam as tribos de Israel, o povo de Israel. E ele fala: Israel, olha isso aqui. Esaú e Jacó eram irmãos. E eu amei Jacó.
E Jacó merecia esse amor? Não. E aí o versículo 3 ele fala assim, no início, mas rejeitei a Esaú. E talvez você possa olhar para isso e pensar, poxa, né, que coisa feia, né? Deus amou Jacó e aí ele rejeita Esaú, do tipo assim, sai daqui, não quero nada com você. Mas para a gente poder entender, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que tem um grupo de jovens aqui. E aí tem aquele rapazinho que olha para aquela jovem e aí seu coração começa a palpitar mais forte, seu olho brilha, e aí ele chama aquela irmãzinha para tomar uma Coca-Cola, comer um cachorro-quente. E aí os dois se conhecem, começam a namorar, eles se casam. E aí eles estão aqui na igreja, casados. E tem aquele grupo de meninas ainda. Nesse sentido, aquele menino rejeitou aquelas meninas e aceitou uma outra como sua esposa. Nesse sentido, ele vai dar um tratamento especial para ela, vai ter um cuidado especial com ela, vai ter um amor diferente por ela. Não significa que ele vai odiar aquelas outras meninas, que ele vai falar assim, sai daqui que agora não tenho nada com vocês, mas ele ainda vai ter esse amor, o respeito e o cuidado que a gente tem como comunidade. Então Deus não rejeita Esaú dessa forma como muitos pensam, que é tipo assim, não quero nada com ele. O reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai falar assim que Deus não predestina ninguém para o pecado. Então Deus não predestinou Esaú para que ele fosse condenado ao inferno. Mas a gente vê que Esaú, sim, tem seu coração obstinado ao pecado. Esaú não se importa com Deus, nem com as coisas de Deus. E ele vive uma vida deliberadamente longe do Senhor. Tanto que, quando o reino do sul é invadido, os descendentes de Esaú, eles comemoram. Eles ficam alegres. E não só eles se alegram com o reino do sul sendo dominado e invadido pela Babilônia, como eles ajudam a matar os judeus e também a levá-los cativos para a Babilônia. Mas Deus deixa bem claro acerca de como ele não iria desamparar e como ele não estava desamparando o seu povo. Tanto que ele continua dizendo assim, transformei suas montanhas, isso ele está se referindo a Esaú e a sua descendência, em terra devastada e a terra de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei, e eles serão chamados de terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 70 anos depois da invasão, 70 anos depois do povo de Edom ter ajudado o império da Babilônia a massacrar o povo de Israel, 70 anos depois, esse povo também sofre uma invasão pelos nabateus, que expulsam eles da sua terra, e eles nunca voltam a ser um povo novamente. E aqui a profecia e as palavras de Deus e o juízo de Deus proferidos sobre esse povo se cumpre. Deus fala assim, olha, eles podem até tentar se levantar, mas eu estou dizendo, eles não vão conseguir porque eu não vou permitir. E Malaquias está falando para o povo de Israel, veja, olha o amor de Deus por vocês. Olha que ele escolheu vocês, sendo vocês não merecedores. Olha como eu tenho cuidado de vocês, mesmo que pessoas se levantem, e mesmo que talvez para eles era muito difícil ouvir assim, Esaú e Jacó, e eles pensarem, caramba, mas os descendentes de Esaú nos ajudaram para invadir a nossa terra,
mataram alguns dos nossos e levaram um dos nossos presos. Tipo assim, Deus, ainda assim, aonde está o seu amor nisso tudo, né? E Deus está falando, gente, o meu juízo vai vir sobre esse povo e por mais que esse povo tente se levantar, eu não vou permitir que eles se levantem. Agora, o povo de Israel não era um povo também merecedor. Sabe, não adianta a gente olhar, caramba, né, Deus fez isso porque o povo merecia, né? Não. O povo também havia pecado, o povo também tinha se afastado do Senhor. Só que esse povo estava tendo a oportunidade de reconstruir Jerusalém. Deus estava falando assim, esse povo ele vai tentar construir de novo, vai tentar voltar para a sua terra e tentar refazer a sua cidade, mas eu não vou permitir. Mas Israel, eu estou permitindo com que vocês voltem para a cidade de vocês e eu estou permitindo com que vocês reconstruam a cidade. Talvez a cidade não é como vocês sonhavam. Talvez o templo não é como vocês desejavam. Mas eu estou permitindo com que vocês reconstruam esse templo. Nós pecamos, nós falhamos. E o que nós recebemos? Cristo. Para que nós tivéssemos a oportunidade de reconstruir o nosso relacionamento com Deus. Éramos inimigos de Deus, estávamos totalmente contrários a Deus, mas Deus envia o seu Filho para tomar o nosso lugar numa cruz, para nos oferecer salvação, nos trazer reconstrução, nos trazer paz com Deus. E aí, encerrando, versículo 5, ele vai dizer assim: vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O texto começa com uma advertência. Olha, Israel, eu tenho uma coisa contra vocês. Eu sempre os amei. E aí, nesse momento, me vem essa passagem de Jesus lá no monte, olhando para Jerusalém e falando, poxa, se vocês soubessem que por tantas vezes eu tentei trazer vocês de volta. Se vocês soubessem o quanto eu amo vocês e tentei trazer vocês para perto de mim. Só que o povo não enxergava isso e o povo estava apático e não enxergava, não conseguia reconhecer esse amor. Mas aqui no final ele diz assim, olha, quando vocês conseguirem realmente enxergar o amor que eu tenho por vocês, quando vocês realmente conseguirem enxergar aquilo que eu fiz por vocês, vocês vão me glorificar. E verão a minha glória, não só aqui, mas em todo lugar. Existe um chamado para nós que vai além dessas quatro paredes. Existe um chamado de Deus que, à medida que a gente vai olhando e vendo quão grande é o amor de Deus por nós, isso nos estimule, isso gera em nós um desejo de viver para a glória dele. Jesus vai dizer em Atos 1:8, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aqui o para não é para parar, mas é o propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E às vezes a gente fala assim, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e a gente está assim,
Cara, uhul. Mas continua. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Às vezes a gente para só nesse começo. Poxa, somos nações, geração eleita, somos sacerdócio real. Gente, mas qual que é o propósito disso? Para quê? Qual o motivo? O fim de todas as coisas é o louvor da glória de Deus. E que a gente possa refletir isso durante essa semana. Esse é o propósito dessa série. A gente parar e poder refletir um pouco como está a nossa vida. Como está o nosso relacionamento com o Senhor. Estamos frios, quentes ou mornos? Às vezes a gente pode estar cansado, desanimado, e a gente está fazendo as coisas, muitas vezes por uma aparência, ou por um desejo de não desapontar as pessoas. E não estamos fazendo com o intuito de glorificar o Senhor. E nessa noite o Senhor está falando para nós através de Malaquias: eu sempre os amei. E se vocês enxergarem o quanto eu amo vocês, vocês vão viver para a minha glória. E vocês vão ver o meu nome sendo exaltado para fora dessas paredes. Amém?